Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e congrego no Ministério de Madureira, aqui em Ribeirão Preto, o pastor presidente, pastor Vanderlei, e o meu pastor local é o pastor Manuel Trindade, no bairro do Jardim Iara. Muito bem, nós estamos estudando o primeiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Nós usamos a Betel Dominical, que é o nosso manual de aprendizado, e traz aqui o título Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Glória a Deus. E aqui nós estamos diante da lição número 3. Esta lição será licionada no próximo domingo, que é a qual traz o título Os Compromissos dos Discípulos de Cristo. Glória a Deus. O nosso texto-alvo é: Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 20. A verdade aplicada é: o discípulo deve honrar seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui 3 objetivos que é importantíssimo para a vida dos discípulos. Primeiro, reconhecer a relevância do chamado. Segundo, ressaltar que o compromisso é a base do discipulado cristão. Terceiro, conhecer a importância de viver segundo a ética ensinada por Cristo. Temos um texto de referência, que é Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20, e Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Esse texto, cada um de vocês poderão ler aí na sua casa, nos seus momentos de leituras devocionais. E eu costumo sempre deixar uma pré-aula, somente do primeiro tópico e da introdução. Muito bem. Mas nós temos aqui 3 tópicos importantes. O primeiro tópico é o chamado para o compromisso. E o segundo tópico é o compromisso com Cristo. E o terceiro tópico é o discípulo de Cristo e a ética. Temos a conclusão no final da lição. Amém? Louvado seja Deus. Mas nós vamos falar só sobre o tópico 1. E a introdução, claro. A introdução diz assim: Introdução. Ao atender ao chamado do Senhor para um viver comprometido com Ele, assumimos os muitos compromissos que atestam a autenticidade dos discípulos de Cristo. Dentre outros, o compromisso com a igreja local, com o contínuo cuidado pessoal e com ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Tais compromissos contribuem para a nossa edificação, o testemunho cristão e a glória de Deus. Então está aí, esta é a introdução, e eu não costumo assim fazer grandes comentários na introdução, para que também não venha ficar extenso o nosso vídeo, mas também porque a introdução não tem necessidade de nós fazermos grandes comentários, porque tudo que está na introdução nós vamos estudar aqui nesses tópicos onde nós iremos estudar. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro, aqui tem um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1, que diz assim: o chamado para o compromisso,
e diz assim: quando entendemos ao chamado do Senhor para ser seus discípulos, contamos com a garantia de seu contínuo cuidado para conosco. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem ama. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós, que assumimos um compromisso com seu Filho. Mateus 6, 26 ao 34. Diante disso, devemos nos perguntar se estamos determinados a seguir Jesus e aprender com Ele. Embora essa não seja uma tarefa fácil, mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso que é muito importante quando nós somos chamados ao compromisso. Jesus nos chama, mas Ele também se compromete a estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele nunca vai nos deixar desamparado, né? A Bíblia diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparar, Deus não te desamparará. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bom, no ponto 1 do tópico 1, diz o compromisso de carregar a própria cruz. Olha só, esse compromisso de carregar a própria cruz, ele é tomado quando nós tomamos uma decisão de seguir e servir a Jesus. E quando nós tomamos uma decisão como essa, de seguir a Jesus e servir a Jesus, essa decisão, ela requer de cada cristão uma denúncia. Como Jesus disse assim: se alguém quiser ser meus discípulos, renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então nós observamos que ao assumir, esse compromisso com Cristo, ele requer uma renúncia, uma decisão para segui-lo e carregar a própria cruz. E nós observamos aqui que carregar a sua própria cruz, quando Jesus falou sobre levar a sua cruz, toda a multidão que ouviu ele falar já sabia que a cruz era um instrumento de pena de morte, de pena de morte. E sabemos que comumente a cruz era um instrumento utilizado entre os soldados romanos, para a condenação dos escravos e também a condenação de todos os criminosos lá pelo soldado romano. Então, quando um criminoso ele era condenado, recebia uma condenação, ele carregava a sua própria cruz, nas principais ruas da cidade. Todo o público via ele carregar aquela cruz até ao lugar onde ele ia receber, a execução da pena. Ele tinha que carregar a sua cruz. Então, figuramente falando, quem quer servir a Cristo, renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga, sem deixar sua cruz pelo caminho, continua seguindo a Cristo, carregando a sua cruz. Porque aqui, num sentido figurado, significa enfrentar sofrimento, enfrentar provação, enfrentar reprovação por parte da sociedade, enfrentar vergonha e expor-se até a morte. Glória a Deus. E nós observamos que um homem condenado carregava a cruz até o lugar
onde ele seria executado, como eu já falei. Então, por isso que aqui o escritor, comentarista desta lição, nos disse sobre o compromisso de carregar a própria cruz. E aqui eu quero estar encerrando o primeiro ponto do tópico 1 da lição número 3 do nosso primeiro trimestre de 2026. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos passar aqui para o ponto 2 do tópico 1, cujo tema é o compromisso de ser verdadeiro. Amém? Muito bem. O compromisso de ser verdadeiro, isso aí já muda um pouco, né? Aqui a figuração do assunto. Por exemplo, o que é ser verdadeiro? Ser verdadeiro é nós termos um valor moral, um valor que fala da nossa moralidade. É um valor moral, é um valor ético, né? É um valor fundamental, um valor que nos faz nos sermos dedicados ao compromisso a qual nós assumimos de ser verdadeiro. Porque a verdade, ela tem em si uma grandeza espiritual presente em quem assume o compromisso de refletir o caráter de Cristo no mundo. Fica caminhar na luz sem mentiras ou atitude obscura. A Bíblia não diz que Jesus é uma possível verdade. A Bíblia diz que ele é a verdade. Ali no João 14, capítulo 6 diz: conhecerei, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a verdade. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade, seja em sua vida pública ou sua vida privada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Cristo, irmãos, ele é a verdade. Não adianta ninguém negar, ele é a verdade. Mesmo nós vivemos em tempo de tanta fake news, de tanta mentira, né? Estamos vivendo em tempo de fake news, em tempo de receio, né? Quanto à apreciação da verdade. Mas vale lembrar e vale reafirmar que nossa única esperança está em Cristo Jesus. Não tem outra, porque ele é a verdade incondicional. Essa é a verdade que a qual nós devemos seguir, porque ele sendo a verdade incondicional, então nasce em nós sermos um discípulo verdadeiro, né? A verdade, ela nos aproxima de Cristo, porque, aleluia, porque a verdade nos aproxima de Cristo, porque ela nos aproxima de nós mesmos. Jesus é a exclusiva verdade, e as verdades que existem só pode brotar na única verdade, que essa verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou vamos mudar assim a nossa versão: conhecereis a Cristo e ele vos libertará. Amém? Muito bem. E aqui nós queremos já estar encerrando aqui o nosso tópico, é o nosso ponto 2 do tópico 1, e assim nós vamos passar para o ponto 3 do tópico 1, e aqui nós vamos falar sobre o compromisso com a obediência, né? Colocar a Cristo em primeiro lugar
é uma característica do discípulo que tem o compromisso de obedecê-lo de todo o coração. Então, o compromisso com a obediência fala-se de uma decisão firme de cumprir o que foi estabelecido pela palavra de Deus, pelas ordens eclesiásticas, né? Então nós sabemos aqui que a obediência, portanto, é uma das virtudes da vida cristã e está diretamente relacionada ao amor de Deus e aos seus mandamentos. Então nós observamos aqui, esse é o compromisso com a obediência, aqui no ponto 3 do tópico 1. Nós observamos que, porque ser obediente faz parte do estilo de vida que se quer de todos os discípulos de Cristo. Então, a obediência, ela faz parte do estilo de vida. Fazendo parte do estilo de vida, a obediência faz parte também da salvação. A obedecer a Cristo e a sua palavra, obedecer às ordens eclesiásticas, né, que nós vivemos, obedecer às éticas eclesiásticas, ela também faz parte da nossa salvação. Pois nós observamos que quando Deus rejeitou o rei Saul, porque ele tinha obedecido em meio termo, ele não cumpriu com as ordens estabelecidas por Deus. Ele obedeceu, mas pela metade. Ao obedecer pela metade, Deus então rejeitou ele como rei de Israel. Não observamos que quando ele foi falar com Samuel, o profeta, né, ele quis se justificar. Mas Samuel disse: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Então observamos aqui que a obediência trata-se de um compromisso, de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Então aqui deu para entender mais ou menos, né, o que é compromisso com a obediência. E nós temos um exemplo, irmãos. O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então eu não quero aqui, tem muita coisa a ser falada dentro desse ponto aqui, mas eu não quero estar estendendo este vídeo, porque eu estou gravando este vídeo para colocar no meu canal. Este é o meu canal, Canal Família, e eu quero aqui fazer um convite para você. Assista esse vídeo até o final. Deixe o seu like abençoado. E se você não for inscrito neste canal, eu peço a você para se inscrever. Me ajude, irmãos, por favor, a crescer este canal, para que, através dele, a mensagem bíblica poderá chegar até as demais pessoas que hão de assistir. Muito bem. Eu ensinei neste tópico que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós, que assumimos um compromisso com o seu Filho Jesus. Em Mateus capítulo 26, capítulo 6, versículo 26 ao 34. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e siga-me neste canal.